Deixa esse número pousar por um segundo. 57 bilhões de reais. É o patrimônio sob gestão da Verde Asset Management. O fundo comandado por Luiz Stuhlberger. Um homem que, nos últimos 28 anos, nunca teve um único ano no negativo. Nem em 2008. Nem em 2020. Nem em 2022. Quando o Ibovespa sangrou e a maioria dos gestores pediu desculpas por carta. Nenhum ano no vermelho. Em quase 3 décadas. Mas não é isso que me deixou sem dormir essa semana. O que me tirou o sono foi entender por que a carteira dele está configurada exatamente do jeito que está agora. Num momento em que 90% dos investidores pessoa física estão fazendo o oposto. Tem um padrão escondido nessa carteira que a maioria dos analistas da B3 simplesmente não enxerga. Não é sobre comprar a ação certa. Não é sobre timing de mercado. É sobre uma estrutura de raciocínio que conecta dólar, Selic, risco fiscal e posição em ativos reais de uma forma que parece contraditória à primeira vista. Até você entender a lógica por trás. Quando você enxergar esse padrão, você nunca mais vai olhar para uma carteira de renda variável no Brasil da mesma forma. Mas preciso te contar o contexto primeiro. Porque sem ele, você vai ver os ativos e não vai ver o argumento. Luiz Stuhlberger começou a Verde Asset em 1997 com menos de 10 milhões de reais sob gestão. Hoje são 57 bilhões de reais. Um crescimento de mais de 500 vezes em menos de 3 décadas. Ele não fez isso apostando em moda. Fez isso sendo paranoico com risco e cirúrgico com oportunidade. A filosofia dele tem uma característica central que pouca gente fala. Stuhlberger nunca separa o macro do micro. Ele não olha para PETR4 sem olhar para o dólar. Não olha para VALE3 sem olhar para o minério e para a China. Não olha para NTNB sem entender o que o Banco Central vai fazer nos próximos 6 meses. E é exatamente isso que torna a carteira atual tão interessante. Porque o Brasil de 2024 e 2025 é um ambiente onde o macro está mandando sinais confusos ao mesmo tempo. A Selic foi a 13,75%. E depois caiu. Depois parou. Depois voltou a subir. O dólar cruzou R$6 pela primeira vez na história e testou R$6,30. O governo anunciou um pacote fiscal que o mercado recebeu com um misto de alívio e ceticismo. A dívida pública brasileira está em 89% do PIB. E crescendo. Nesse ambiente, o que um gestor com 28 anos de experiência e 0 anos no vermelho está fazendo? Ele está montando uma carteira que parece contraditória. E é exatamente por isso que ela faz todo o sentido. Vamos falar das posições conhecidas. USD-BRL, NTNB, Petri4, Vale 3 e B3SA3. Começa pelo dólar. A posição em USD-BRL. E essa é a chave para entender tudo. Agora vem a parte que parece contraditória. Ao mesmo tempo, ele está em NTNB. NTNB são os títulos do Tesouro atrelados ao IPCA. Títulos públicos brasileiros. Se ele está desconfiando do fiscal, por que compraria título público?
Aqui está o insight que 90% dos analistas ignoram. NTN-B longa. Com vencimento em 2035, 2040, 2050. Paga IPCA mais um juro real. Hoje, esse juro real está rodando acima de 7% ao ano. 7% ao ano acima da inflação. Garantido pelo governo federal. Isso é um dos yields reais mais altos do mundo em título soberano de país com grau de investimento relevante. Se o Brasil tiver um choque fiscal e a inflação disparar, a NTN-B te protege. Porque você recebe IPCA mais 7%. Se o Brasil resolver o fiscal e a inflação cair, o preço da NTN-B sobe e você tem ganho de capital. É uma posição que ganha nos dois cenários. Agora olha para PETR4. Dividend yield atual rodando acima de 12% ao ano. A Petrobras gerou 142 bilhões de reais de caixa operacional em 2023. Isso é 142 bilhões. Com um B de bilhão. Mesmo com toda a interferência política. Mesmo com a mudança na política de dividendos extraordinários. A empresa continua sendo uma máquina de geração de caixa. O payout mínimo da nova política ainda entrega ao investidor um dos maiores dividendos da B3. Stuberger sabe que o risco político em Petrobras é real. Mas ele também sabe que uma empresa que gera 142 bilhões de reais em caixa por ano não consegue ficar devendo por muito tempo, independentemente de quem esteja no governo. IVAL-E3. O minério de ferro está sofrendo com a desaceleração da China. Mas o valuation da Vale reflete esse pessimismo. PL atual abaixo de 6 vezes. O mais baixo em 5 anos. Se a China der qualquer sinal de estímulo de infraestrutura, Vale 3 é uma das ações mais sensíveis a essa recuperação na B3 inteira. É uma aposta assimétrica. Downside limitado pelo valuation já depreciado. Upside relevante em caso de recuperação. Por último, B3SA3. A própria bolsa. E essa é talvez a posição mais elegante da carteira. B3 tem monopólio de infraestrutura do mercado de capitais brasileiro. Cada IPO, cada operação de hedge, cada trade de derivativo, tudo passa pela B3. Quanto mais o mercado financeiro brasileiro cresce e se sofistica, mais a B3 ganha. É uma ação que se beneficia diretamente do crescimento do ecossistema que Stuberger mesmo ajudou a construir. Agora vem o ângulo que a maioria dos investidores pessoa física está perdendo completamente. O cenário base de Stuberger não é que o Brasil vai dar certo ou vai dar errado. O cenário base é que o Brasil vai continuar sendo o Brasil. Com toda a volatilidade, toda a incerteza fiscal, todo o risco político. E a carteira está montada para sobreviver e prosperar dentro dessa volatilidade. Não apesar dela. Enquanto o investidor comum está fugindo da renda variável e correndo para o CDI, que hoje rende quase 14% ao ano. O que é muito tentador. Stuberger está montando posição em ativos que vão performar acima do CDI no médio prazo. Justamente porque estão baratos agora. O ângulo contrário? Sim, existe.
Gestores como alguns da XP e do BTG têm argumentado que o risco fiscal brasileiro ainda não está precificado adequadamente, que a dívida pode escalar para 100% do PIB antes de estabilizar, que PETR4 tem risco regulatório subestimado, que VALE3 depende de uma China que pode demorar anos para se recuperar. Esses argumentos são sérios. Não são fáceis de descartar. Mas aqui está a diferença entre Stuberger e a maioria. Ele não está apostando em um cenário único. Ele está montando uma carteira que tem múltiplas formas de ganhar. Dólar sobe muito? A posição em USD/BRL cobre o portfólio. Inflação dispara? NTN-B protege. Brasil normaliza? Petri 4. Vale 3 e B3SA3 sobem. É uma estrutura de convexidade. Um termo técnico que significa: o portfólio tem mais formas de ganhar do que de perder. Agora vamos traduzir isso para a sua realidade. Porque você provavelmente não tem 57 bilhões de reais para alocar. Primeiro framework. Se você acredita que o fiscal brasileiro vai continuar gerando incerteza nos próximos 2 anos, faz sentido ter uma fatia do seu portfólio em dólar ou em ativos dolarizados. Não como especulação, como proteção. ETFs de dólar na B3, BDRs de empresas americanas, ou simplesmente uma NTN-B longa que te paga IPCA mais 7% enquanto você espera o cenário se definir. Segundo framework. Se você olha para PETR4 e enxerga só risco político, você está vendo metade do quadro. A outra metade é uma empresa que gera mais caixa do que a maioria das empresas do Ibovespa juntas. O risco existe, mas o preço já reflete muito desse risco. Terceiro e mais importante, não concentre. Stuberger não concentra em um único tese. Ele distribui o risco entre ativos que reagem de formas diferentes ao mesmo ambiente. Isso é o que separa o investidor profissional do amador. Não é saber mais, é errar menos. E um alerta específico para o investidor brasileiro. Risco de mudança de legislação é real aqui. Dividendos podem ser taxados. Concessões podem ser revistas. Política de preços pode mudar. Qualquer posição que você montar no Brasil precisa ter uma tese que sobreviva a uma mudança de regra do jogo. Se a sua tese depende de que nada vai mudar, você não tem tese, tem esperança. Aqui está a minha conclusão. E eu quero ver você discordar nos comentários. Não porque a bolsa vai cair, mas porque 7% real ao ano, com liquidez e garantia soberana, num país com risco fiscal elevado, é uma anomalia histórica que não vai durar para sempre. Quando a Selic começar a cair de verdade, e em algum momento ela vai cair, quem estiver comprado em NTN-B longa vai ter ganho de capital expressivo por cima do juro real. NTN-B longa é a melhor oportunidade assimétrica da B3 agora. Concorda ou discorda?